Vamos estudar a palavra de Deus? Você trouxe Bíblia? Abra em Gênesis, capítulo 39, versículo 23. Eu comecei a falar há 2 semanas a respeito da bênção de Deus, olhando para a vida de José. E nós vamos continuar falando sobre esse tema hoje. Gênesis 39, 23 diz assim: porque o Senhor estava com José e concedia bom êxito em tudo o que realizava. Vamos ler juntos? Porque o Senhor com José e lhe concedia bom êxito. Meu Deus, o povo não acordou hoje. Estão falando tão baixinho. Mais forte, acho que a gente consegue. Vamos lá? Estava com José bom êxito. Quem concedia bom êxito? O Senhor. Olha que interessante. Eu falei há pouco que a bênção de Deus é algo real, concreto. E eu creio que a bênção de Deus acompanhava José, mas ela pode acompanhar a sua vida também. Quantos creem nisso? A Bíblia vai dizer, nós estudamos, que por causa de José, a casa de Potifar foi abençoada. Porque, apesar de ser um escravo ali, a bênção do Senhor era com José. E quando Potifar trouxe José para sua casa, a sua casa foi abençoada, os seus filhos foram abençoados, o que ele fazia foi abençoado. A Bíblia também vai dizer que quando José é preso, a bênção do Senhor estava com ele. O carcereiro foi abençoado, os prisioneiros foram abençoados. A Bíblia vai dizer que quando José ele se torna governador do Egito, a terra do Egito é abençoada, o faraó é abençoado, porque a bênção do Senhor repousava sobre José. Agora olhe para mim, sabe qual é o meu desejo como pastor? Que a bênção de Deus repouse sobre a sua vida. Sabe qual que é o meu desejo como pai? Que a bênção do Senhor repouse sobre os meus filhos. Quantos desejam a bênção de Deus? Levante as mãos. Você quer a bênção? Ela é importante para você. Então hoje eu quero te explicar como que funciona alcançar essa bênção do Senhor. Nós temos estudado que antes de José ele receber esse favor, essa presença do Senhor com ele que o abençoava, ele passou por algumas provas, alguns testes. E nós já falamos sobre o teste dos sonhos interrompidos, e eu falei aqui da perseverança em relação ao propósito de Deus para nós. Também falamos sobre o cálice do ressentimento, e eu falei como que José foi abençoado por Deus ao conseguir liberar perdão para os seus irmãos que o traíram. E hoje eu quero falar do teste da integridade. Quem quer ser abençoado por Deus? Você tem que passar no teste da integridade. A Bíblia fala que o íntegro, o justo, que aquele que procura a santidade, ele encontra Deus, ele vê Deus. E eu tenho testemunhado ao longo dos anos pessoas que têm uma vida bonita. É impressionante. Você começa a conversar e ela tem experiências da revelação de Deus. Eu creio, Deus quer nos dar uma vida bonita, íntegra. Olha só como José foi testado na sua integridade moral. Gênesis 39, 6 diz assim: José era um belo tipo de homem simpático. Algum tempo depois, a mulher do seu dono começou a cobiçar José. Um dia ela disse: venha, vamos para a cama. Ele recusou, dizendo assim: escute, o meu dono não precisa se preocupar com nada nesta casa, pois eu estou aqui. Ele me pôs como responsável por tudo que tem. Nesta casa eu mando tanto quanto ele. Aqui eu posso ter o que quiser, menos a senhora, pois é mulher dele. Sendo assim,
como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus? Olha que interessante, aqui a integridade de José foi testada. E eu creio que se José tivesse dormido com a mulher de Potifar, ele não teria se tornado governador do Egito. Eu creio. Porque ele não ia para a cadeia e depois não revelaria o sonho dos prisioneiros e não seria abençoado por Deus. Sabe, existem bênçãos nas nossas vidas que ficam interrompidas, que são perdidas por causa da falta de integridade. A Bíblia vai nos dar vários exemplos disso. Por exemplo, Davi, tá? Ele perdeu a bênção familiar porque ele dormiu com Betseba. É muito interessante. Deus perdoou Davi, mas o profeta, quando vai denunciar o pecado do rei, ele fala assim: a espada não se apartará da sua casa. Em vez de bênção veio maldição. E aí filho se voltou contra filho, irmão contra irmão, pai com filho, só desastre nessa família. Por quê? Porque ele perdeu uma bênção. A Bíblia também vai falar que Rúben, o primogênito de Jacó, perdeu uma bênção financeira. A bênção da primogenitura era também uma bênção financeira. Por quê? Na hora da partilha, ele não foi abençoado por Jacó, porque ele tinha dormido com uma de suas mulheres. Por causa da falta de integridade, ele perdeu recompensa. A Bíblia nos fala que Sansão perdeu a unção, aquela força descomunal dada por Deus, por causa do pecado, da falta de integridade recorrente. Deus roubou dele. Olha que forte. Existem recursos da graça de Deus, dons, favores especiais, que podem estar sendo roubados de você, porque você não está vivendo em santidade. Eu creio, Deus quer nos abençoar. Quantos creem nisso? Eu e você precisamos passar no teste da integridade. Mas como é que José protegeu, guardou a sua integridade? Ele fez 3 coisas que eu queria te ajudar a fazer. Ele recusou, ele evitou e ele correu. Repete comigo: recusou, evitou e correu. Diga para a pessoa que está perto: você vai recusar, evitar e correr. Eu não sou bom de ensinar a correr, tem gente melhor do que eu para fazer isso, mas eu vou te ensinar a correr se for necessário hoje. Como é que a gente protege a nossa integridade? Primeira coisa, a Bíblia vai dizer que José recusou. Quando a mulher diz: venha, vamos para a cama, versículo 8 diz: e ele recusou. Mas recusou o quê? Primeiro, recusou um convite que é feito, um convite escuso, que é feito no secreto, escondido. A primeira armadilha do inimigo para nos roubar a capa da integridade, porque aquela mulher tenta roubar a capa dele. O que ele usa? Ele usa o escuro, o escondido, o secreto. Eu lembro de um livro que eu li há muitos anos atrás, do Charles Swindoll, e ele fala o que a gente faz quando ninguém está vendo. E um dos exemplos que ele usava era de um cara que riscou um Porsche, um carro caríssimo, e ele ficou vendo se alguém estava vendo. Era tarde da noite, e aí ele percebeu que tinha gente que tinha visto o que ele tinha feito. Aí ele vai lá, faz o bilhete, coloca um nome qualquer a pessoa, né, e coloca um telefone qualquer, mas aparentemente está tudo bem. Sabe, muitas vezes a gente confunde reputação com integridade. A gente está preocupado demais com o que os outros estão vendo, mas não com o que Deus está vendo. E é muito interessante, em Mateus capítulo 6, Jesus dá uma aula para mim sobre integridade. Porque ele vai separar exatamente isso. O que os outros estão vendo
do que de fato se manifesta no secreto. Jesus fala assim: muitos de vocês estão fazendo boas obras para serem vistos, mas quando a gente é visto, Jesus vai falar: você já recebeu a recompensa que você queria. E é interessante porque ele fala isso várias vezes. Mas quando você faz boas obras e ninguém vê, o Deus que te vê no secreto te recompensará. E ele fala isso sobre as boas obras, ele fala isso sobre oração. Quando você for orar, você não ora em público para todo mundo te ver. Você vai no secreto e o Deus que te vê no secreto te recompensará. Sobre o jejum, sobre as ofertas. Sabe, queridos, existe uma bênção na Bíblia muito clara que reside no secreto. Quem quer ser abençoado? Deus vê você quando ninguém está vendo. E se nesse lugar você é aprovado, a bênção do Senhor vai te acompanhar sempre. Como é que é quando ninguém está vendo? Quando ninguém está enxergando? Como é que é a sua vida no escuro? Jesus, quando vai confrontar os líderes do seu tempo, os fariseus, ele usa uma ilustração dos sepulcros caiados. Eu acho essa é uma ilustração bonita, porque nos tempos antigos, quando o povo de Israel ia fazer as procissões para Jerusalém, eles tinham que fazer viagens, caminhadas longas, e se alguém pisasse num sepulcro, num túmulo, ele ficava impedido de participar das festas, porque ele se tornava impuro. Então, o que eles começaram a fazer? Eles pintavam os túmulos de cal, com cal. E aquilo de longe ficava bonito, era para sinalizar, ninguém pisar. Então quando batia o sol, brilhava o sepulcro, ficava bonito. E aí Jesus vai falar assim: vocês são os sepulcros caiados, em Mateus 23. Por fora está tudo bonitinho, mas por dentro está cheio de imundícia. Sabe, se você quer ser abençoado, por dentro tem que estar bonito. Deixa eu te fazer algumas perguntas que vão te ajudar a avaliar teu coração. Existe algo que você faz hoje que não poderia ser mostrado, publicado ou visto pelos outros? Você dá uma importância exagerada para que os outros pensam a seu respeito? Existem situações que você tem maquiado na sua vida. Sabe, muitas vezes a gente põe cera para encobrir imperfeições, para os outros está tudo bonitinho. Ronaldo Lidório, ele escreve um livro que ele explica a palavra sincera, e ele fala de Timóteo, que tinha uma fé sincera. E é interessante porque na Roma antiga, os artífices, eles faziam as suas obras, e por vezes elas estragavam, rachavam, e aí para cobrir as imperfeições, eles colocavam cera. Logo nos mercados, nas ruas, eles começaram a anunciar, os vendedores assim, as obras, escrevendo assim: sem cera, sem cera, não está maquiado. Sabe o que a gente faz? Muitas vezes a gente maqueia situações da nossa vida. A gente coloca um pouquinho de cera para fazer que está tudo bem, mas na verdade, para os outros está bonito, mas a gente sabe que não é verdade. Como é que é a tua vida? Tem coisas maquiadas, tem coisas que estão roubando a bênção de Deus que reside no secreto. Para mim, José é um retrato de uma alma fiel no anonimato. Ele recusou o convite da mulher não porque ele temia ser pego, mas porque ele temia pecar contra Deus. Essa é a resposta dele: como eu poderia pecar contra Deus? Sabe, a gente precisa, para viver a integridade, o que Deus quer de nós, desenvolver o temor do Senhor na nossa vida.
Quem quer desenvolver isso? Por isso a gente tem que sim submeter a nossa vida aos olhos do Senhor. Essa é uma prática que tem me ajudado a desenvolver o temor do Senhor na minha vida. Todo dia, quase todo dia, eu gosto de fazer uma oração, no meu momento devocional. Eu falo: Deus, me ajuda a enxergar o meu dia de ontem. Vê e me mostra se há em mim algum caminho mau. Eu faço essa oração quase todo dia. Quem fazia live comigo de oração, eu repetia várias vezes. Mas aí no meu tempo secreto, eu paro um pouquinho para ouvir Deus. E Ele começa a tirar umas maquiagens que às vezes a gente não percebe. Esses dias aconteceu algo que Deus ministrou profundamente na minha vida. Eu estava orando e eu fiz essa oração desse jeito. E aí quando eu abri a Bíblia, veio um texto e na hora eu lembrei de uma situação. Eu tinha participado de um almoço no dia anterior, onde ali na conversa alguns amigos me falaram de uma pessoa que tinha usado calúnias para falar a respeito de situações aqui da igreja, de mim. E na hora, com orgulho ferido, eu comecei a falar: poxa, mas a igreja cresceu assim, tem tantos membros, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E fui falando, e aquilo passou batido. Quando eu fui fazer o meu momento devocional, abri a Bíblia, e aí o texto era um provérbio, falava assim, que o tolo fica falando de si mesmo. Na hora veio eu falando, e eu ouvi o Espírito Santo assim falando no meu coração: é por tua causa que a igreja está crescendo? Você acha isso? Eu falei: Deus, eu fiquei tão envergonhado. Se essa igreja tem crescido, se a gente tem aumentado alguma coisa, é por causa da graça de Deus. E eu liguei para cada pessoa que estava no almoço pedindo perdão. Por quê? Porque eu não quero perder a bênção de Deus. Você está me entendendo? Tem coisas na tua vida que estão roubando a bênção de Deus. Tenha temor do Senhor. Às vezes a gente tem mais medo das pessoas do que do Senhor. Você está mais com medo de decepcionar o teu irmão aí do lado do que o Deus Todo-Poderoso. Que loucura é essa? Em nome de Jesus, que os meus dias sejam aprovados pelo Senhor. Que o Senhor me aprove hoje enquanto as palavras saem da minha boca, Pai. Que o Senhor me aprove hoje em cada atendimento, no meu proceder. Que o Senhor me aprove, Pai, em cada decisão que eu tomar. Eu não quero pecar contra Ti. Amém? Recuse os convites escusos que acontecem no secreto. Eu creio que já José foi abençoado por Deus, porque ele recusou também se justificar. Quando uma tentação vem, normalmente uma batalha se trava aqui na nossa mente. E o inimigo vai fazer a gente tentar achar justificativas para aquilo de errado que a gente está fazendo. É incrível isso. Existe uma batalha. Eu lembro bem certinho assim, eu era menino, na escola lá, e aí estava fazendo uma prova, e aí muito amigo meu sentado aqui do lado, e faltava uma questão, eu não lembrava da resposta, e de repente, ele viu que eu estava com dificuldade, daqui a pouco surge do céu, assim, um papel que cai na minha carteira, e eu abri e era a resposta da questão. Olha que maravilha, né? E eu lembro que na hora eu entrei numa crise. Olha a justificativa que eu estava dando para mim mesmo. Ele me tirou a possibilidade de lembrar. Se eu ficasse mais um tempo, eu podia lembrar. E aí eu lembro que eu estava quase caindo ali naquela situação, mas aí veio uma outra questão, é a voz do Espírito. Você vai perder a minha bênção por causa de uma questão, numa prova.
Aí, graças a Deus, aquele dia eu consegui entregar a prova sem a resposta. Sabe, muitas vezes uma batalha se trava na nossa mente. Justificativas vão vir. José podia ter dado várias justificativas para ceder à tentação. Ele tinha sido vendido como escravo. Ele não tinha dívidas para ser escravo, nem tinha perdido uma guerra. Aquilo foi uma injustiça. Ele não devia nada àquele senhor que não tinha direito de ser o seu dono. Ele tinha sido injustiçado de diversas maneiras pelos seus familiares. Mas José, ele recusou justificar. Quais são as justificativas que você tem usado para continuar em pecado? A minha mulher não foi carinhosa. Ela implica sempre comigo. Quantas vezes tem pessoas que dão brecha na área sexual por causa de intrigas? Você briga com a mulher, daí você vê pornografia. Ou teu marido não é tão carinhoso e você vai procurar acalento em alguém que, de alguma maneira, conversa de uma forma carinhosa. Quais são as justificativas? Esse imposto não é justo. O meu chefe não agiu direito comigo. O meu familiar... Sabe, se a gente não tomar cuidado, a gente vai achar justificativa para ser desleal, para maledicência, justificativa para não pagar o que a gente deve para os outros, justificativa para ser refém de um comportamento nocivo. Porque eu fui abusado, eu fui machucado, eu fui traumatizado, então eu ajo assim, e eu nunca cresço na minha vida. José foi injustiçado de todas as formas possíveis, mas ele não se tornou uma vítima. Ele recusou ser uma vítima. Ele recusou ter pena de si mesmo. Ele não ousou justificar. Quantos querem ser abençoados por Deus? Preste atenção. Não existe justificativa para o pecado. Seja duro com você. Eu acho bonito a maneira como ele faz isso. A Bíblia vai dizer que José, ele recusa tornar aceitável ou normal aquela situação. Podia falar, é da idade, eu sou jovem, eu estou em casa. Olha o que ele faz, olha como ele responde à mulher: como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Sabe como a gente consegue viver a integridade? Declarando a verdade. José olhou para aquele convite e disse: isso é perverso. Muitas vezes a gente minimiza o adultério, a gente minimiza o roubo, a gente minimiza a maledicência, a gente minimiza. Foi só uma fofoquinha, uma mentirinha. Não, José fala: isso é perverso. Quem quer viver em integridade? Dê nome aos seus pecados. Fale: eu sou isso. Nesse momento estou vivendo assim. Porque enquanto a gente passa uma maquiagem, o pecado fica até bonito. Existem bênçãos que o diabo não vai mais roubar de você nem dos seus, porque você vai pôr tua vida em ordem em nome de Jesus. Não minimiza o erro. Deus quer te abençoar. A Bíblia também fala que José, ele evitou. E olha o que diz o texto em Gênesis 39:10. Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Quem quer proteger a integridade? Você precisa recusar, dizer não, mas você precisa evitar. Existem situações que elas nos testam.
Então José, ele não apenas diz não, mas agora ele começa a evitar aquela situação. Tem muita gente que cai porque não coloca cercas para proteger a sua integridade. Eu lembro de um livro que eu li também há um tempo atrás, Mentores Segundo o Coração de Deus, do Wayne Cordeiro, que ele fala das sequoias, aquelas árvores gigantes que duram anos, que num parque nacional lá nos Estados Unidos começaram a cair, tá? E as pessoas, como é que uma árvore desse tamanho cai? E aí os biólogos foram estudar e entenderam que por causa do tráfico as pessoas estavam pisando nas raízes. E isso fez com que as raízes da sequoia se enfraquecessem e elas caíssem. Sabe, por vezes, aí o que eles fizeram? Eles colocaram cercas em volta das árvores para proteger as raízes. Muitas vezes na nossa vida, a gente não protege a nossa vida com Deus, não protege os nossos valores, não coloca cercas que nos ajudam a guardar a nossa santidade, e por isso caímos. Eu lembro que eu vi um pastor falando que o versículo tema do seu ministério é: faça um parapeito em torno do seu terraço. Muitos pastores ensinam as pessoas a crescerem, a alcançarem altos lugares, mas não ensinam elas a se protegerem. Foi do terraço que Davi caiu ao olhar para Betseba. Foi do terraço que Absalão caiu ao dormir com as mulheres do seu pai. Foi do terraço que Nabucodonosor caiu quando, lá olhando para o tamanho, para a glória do seu império, se envaideceu. Muitas vezes a gente se preocupa tanto em chegar lá, em crescer, em nos tornarmos bem-sucedidos, que esquecemos de colocar cercas, parapeitos que nos protegem. Eu lembro que eu vi o documentário do Billy Graham muitos anos atrás e me marcou profundamente. Ele tinha parapeito, cerca para tudo. Quando eu viajava, ele ia sempre acompanhado. Tinha alguém que entrava nos quartos antes. Parapeito para cuidar da vida financeira, parapeito para cuidar da vida espiritual, parapeito. A vida vai testar. Ela vai testar os seus limites. Quais são os parapeitos que você construiu para proteger tua santidade? Eu tenho cercas que me ajudam a guardar a minha vida devocional, a minha vida com Deus. Você tem cercas? Quem que te ajuda para orar todo dia, buscar Deus todo dia? Se você não orar todo dia, você vai cair. Quais são os parapeitos na tua empresa que você criou para se proteger de um escândalo? Existem recursos? Foram pensados? Quais são as cercas que você colocou na tua vida sexual? Os acordos que você fez com a tua mulher? Dá carona, tem conversa, tem a senha, não tem a senha. Se não houverem parapeitos, você vai cair. Essa semana eu levei um tombo. Tá? Fui descer a escada ali na frente de casa, estava chovendo, mas eu me arrebentei. Aí eu comentei com o Nilson, no dia do dia estavam colocando lá um negócio para não deslizar. Sabe, às vezes a gente se coloca em situações escorregadias. Hoje Deus me trouxe aqui para te ajudar a construir cercas que te protegem. Como é que você está protegendo o teu casamento? Como é que você está protegendo a tua família, os teus, a tua vida financeira? Tem cerca. E quando vier uma situação difícil, você vai ficar endividado porque você não criou cerca. Você não vai pagar os outros porque você não criou cerca. Você está me entendendo? José, ele recusou, ele evitou, mas ele correu. E olha que interessante. A Bíblia diz assim, que quando a mulher pega a capa dele, né? E ela começa inclusive a ameaçá-lo, ele sai correndo. Existem nas situações da nossa vida
que Deus não nos manda enfrentar, Ele nos manda fugir. Fuja da aparência do mal. Presta atenção. A gente corre. A gente não fica explicando, enfrentando depois o que os outros falaram. A gente foge da aparência. Olha o que diz 1 Coríntios 6, 28. Fujam da imoralidade sexual. Não teste os teus limites. Você pode ser uma pessoa muito consagrada. Olha quantos líderes consagrados que eu já vi caírem nessa área. Fuja. Não dê margem. 2 Timóteo 2:22, fuja das paixões da mocidade, siga a justiça. O próprio Jesus, em determinado momento, ele sai, ele foge. João 6,15, sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. As pessoas estavam aplaudindo, querendo tornar, ele foi embora, ele saiu dali. Existem situações na sua vida que você tem enfrentado, ou se permitir, Deus está falando, sai daí agora. Existem lugares que a gente não deve ir. Talvez você esteja num trabalho, numa empresa, que se você continuar ali, você vai cair. Deus está falando, sai, foge. Existem amizades que elas têm testado os teus valores. Foge, sai, corre. Eu não sei, talvez eu esteja falando agora e o Espírito Santo está te mostrando situações. Você não caiu ainda, mas se você não correr, você vai perder a bênção de Deus. Se tem algo que destrói ministério, acaba com casa, é falta de integridade. Uma oração que eu faço para o Senhor: Deus, não me deixe cair nessa área. Eu quero recusar, evitar e correr. Quem quer aprender a vestir a capa de integridade como José? Aquela mulher roubou a capa dele, mas não tirou sua integridade. Hoje eu não quero pedir para você nada, eu só quero que você, de forma muito sincera, fale assim: Deus, essa capa eu não consigo vestir sozinho, eu quero a tua ajuda. Eu quero ser como José, quero ser aprovado pelo Senhor. Eu quero todas as bênçãos que residem no secreto. Me ajuda a recusar, a evitar e correr. Se esse é o teu desejo, onde você está, fica de pé no teu lugar. Eu quero orar agora por você. O diabo não vai roubar bênção na tua casa por causa da falta de integridade. Ele não vai roubar bênçãos financeiras, posições, projetos, propósitos do Senhor. Se tem algo para arrumar, ajustar, hoje mesmo se coloque diante do Senhor. Feche seus olhos agora e comece a perguntar: Deus, tem algo que o Senhor está vendo que eu preciso melhorar? Seja sincero agora. Deus, me mostra. Tem práticas ocultas, pensamentos que eu tenho alimentado, falas que não são abençoadoras. Eu tenho justificado ou minimizado o meu pecado. Senhor, eu reconheço a tua bênção e não quero perdê-la. Pai, eu quero pedir agora, Deus, de maneira muito sincera, que o Senhor me ajude, nos ajude a vestir a capa de integridade. Que no lugar secreto, onde ninguém é capaz de enxergar, que o Senhor me enxergue com bons olhos, Pai. Eu quero te agradar. Pai, eu entendo que existem bênçãos represadas aqui.
bênçãos financeiras, bênçãos familiares, bênçãos espirituais, recursos da tua graça sobrenaturais, autoridade que não tem sido derramada sobre a vida dos meus irmãos, sobre as nossas vidas muitas vezes, porque temos feito vista grossa para pecados, práticas recorrentes que minimizamos e jogamos para debaixo do tapete. Mas hoje, Pai, pedimos que o sangue de Jesus nos purifique de todo o pecado, que o Senhor se agrade de nós. Se revela aqui, Pai, nos cobre com a tua capa de graça, e que possamos ter uma semana provada por Ti em tudo que fazemos. Faz assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu fazer mais um convite. Continua de olhos fechados aí. Talvez existem situações na sua vida que você não consegue lidar sozinho, e é verdade, nenhum de nós conseguimos. O que a Bíblia nos promete é a força do Espírito Santo para vencer o pecado. A Bíblia diz que todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Não há um justo sequer na terra. Todos nós somos falhos. Mas Jesus, Ele é o remédio para o pecado. Ele não apenas nos liberta dos efeitos do pecado, mas quando buscamos a Deus verdadeiramente, o Espírito Santo de Deus mora em nós, e Ele nos dá domínio próprio. Ele nos faz nos controlarmos. E eu queria que você recebesse essa bênção. Essa bênção não vem com um entendimento apenas que você leva daqui. Ela é uma graça de Deus derramada sobre a nossa vida. E hoje eu gostaria que você recebesse esse recurso. Se você confessar que é pecador e que precisa da ajuda de Deus, e pedir para o Espírito Santo morar em você, o Espírito Santo vai fazer de você o templo dele. E ele vai te dar os recursos para não cair. Ele vai sim te tornar forte diante da tentação. Por isso, se hoje você está dizendo, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero a ajuda do Espírito Santo para viver de forma íntegra, eu quero essa graça. Aonde você está, levanta a tua mão bem alta, eu quero orar por você. Tem alguém aqui? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Isso, levanta a mão bem alto, bem alto. Você que quer essa graça, isso. Eu vou pedir um favor para você. Se puder, vem aqui na frente rapidinho. Eu quero orar por você. Por que na frente, pastor? Porque essa é uma bênção que vai marcar a tua vida. Eu quero que você venha aqui, pode vir, venha, pode vir. Os pastores já estão aqui, nós queremos te abençoar. Levanta o banco aí para as pessoas passarem. Você que está lá atrás, aqui no meio, lá na galeria, vem para cá. Eu quero orar por você. E o Espírito Santo de Deus, Ele vai pôr a graça dele na tua vida. Você vai se tornar um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, com a ajuda do Espírito Santo. Vem para cá, tem mais gente, Deus está chamando. Vem para cá, desce agora, Deus está te chamando. Tem mais gente, vem para cá. Pega na mão da esposa. Isso, vem a família toda, venham, em nome de Jesus. Deus quer pôr uma graça que é dele na tua vida. Isso, tem mais gente chegando aqui. Isso, venha. Você que está aqui no meio, vem para cá, pede licença. Ah, mas tem muita gente no meio, venha. Leva uma bênção para casa hoje. Em nome de Jesus. Você vai voltar diferente. Aleluia. Isso. Quero que a igreja toda levante as mãos para cá. Você que veio aqui à frente, olha, você vai repetir essa oração comigo, tá? Ela é uma oração simples. Vai falar que é pecador e está pedindo, Deus, vem morar em mim, tá bom? Então feche seus olhos e repete assim: Senhor Jesus, hoje eu confesso que sou pecador e preciso do teu perdão, da tua graça, da tua força. Eu quero viver de maneira bonita, agradável ao Senhor. E eu quero a ajuda do Espírito Santo. Por isso,
Espírito Santo, vem morar em mim. Espírito Santo, vem morar em mim. Hoje eu quero seguir a Jesus. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Pai, eu quero colocar a vida dos meus irmãos agora diante do Senhor. Eles fizeram essa oração com a sua boca, clamaram. Eu quero pedir que o Teu Espírito possa morar neles agora. Que o Senhor marque com o selo da Tua promessa, que eles não sejam mais os mesmos, Pai. Que a força de Deus os ajude a ter uma vida como a de Jesus. Faz assim, Pai. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém, amém. Uma salva de palmas para esses irmãos. Olha só a família na fé que vocês receberam. Você recebeu um convite aí desses irmãos. Terça ou sábado, vem tomar café com a gente. A gente quer te explicar os próximos passos nessa caminhada com Jesus. Quem foi abençoado hoje aqui? Amém? Vamos orar para encerrar aqui o nosso culto. Pai, obrigado pela Tua presença, pelo Teu cuidado, pelo Teu favor. Que a palavra que ouvimos hoje produza frutos em nossa vida. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que as consolações do Teu Espírito repousem sobre nós. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe tua vida. Um domingo lindo, uma semana abençoada para você. Que Deus te abençoe. Derrame até mil.